Monstros sobrenaturais estão à solta. Praticantes das artes arcanas estão aqui para provocar o fim do mundo. Forças paramilitares sinistras estão usando objetos paranormais para ganhar vantagem sobre seus inimigos. Em resumo, as coisas estão bagunçadas. E quando o anômalo sai da linha, todos nós sabemos que só existe um grupo que você pensaria em chamar: a Unidade de Incidentes Incomuns do Departamento Federal de Investigação. O quê? Estava esperando outra pessoa? Claro, eles não têm os recursos da Fundação de Contenção de Paranormais. Eles não têm a estratégia da Coalizão Oculta Global. Eles não têm a impiedade da Insurgência do Caos, ou as vantagens do conhecimento arcano da Mão da Serpente. Mas eles devem ter algo, certo? Certo. Ok, talvez você não esteja convencido, mas ficará. Você pode não respeitá-los ainda, mas mudará de ideia quando descobrir que a Unidade de Incidentes Incomuns lidou com uma das anomalias mais importantes, a Fundação de Contenção de Paranormais 001, ou como os verdadeiros especialistas da Unidade de Incidentes Incomuns a chamam, K3. Abreviação de Anomalia Confirmada 3. Se as evidências e arquivos compilados pela Unidade de Incidentes Incomuns forem acreditados, e quem estamos enganando, é claro que foram, então eles podem ter a resposta para uma das maiores perguntas do mundo anômalo: como a Fundação de Contenção de Paranormais foi realmente formada? Mas antes de mergulharmos nos mistérios da Anomalia Confirmada 3, vamos falar um pouco mais sobre os verdadeiros heróis da história de hoje, a Unidade de Incidentes Incomuns. Este ramo secreto do Departamento Federal de Investigação, a principal agência de inteligência doméstica da América, foi pessoalmente comissionado por J. Edgar Hoover na Guerra Fria. Por quê? Pelo mesmo motivo que literalmente tudo aconteceu nos Estados Unidos da América durante a Guerra Fria, para obter uma vantagem sobre os soviéticos. Hoover era um homem muito poderoso na política dos Estados Unidos da América. Tinha o cargo como diretor do Departamento Federal de Investigação durante os mandatos de 8 presidentes. Se ele quisesse iniciar uma unidade de agentes cujo único trabalho era investigar o sobrenatural, ninguém ousaria se opor a ele. Muitos discutem a corrida armamentista nuclear dos anos 1960, mas poucos mencionam a corrida armamentista sobrenatural que ocorria simultaneamente. A Segunda Guerra Mundial coincidiu perfeitamente com a Sétima Guerra Oculta, um importante evento geopolítico que desempenhou um papel enorme na formação da Coalizão Oculta Global. E acredita-se que vários membros de alto escalão do Partido Nazista foram figuras-chave nesta guerra mágica e secreta. Na Segunda Guerra Mundial, os soviéticos saquearam cidades alemãs em suas campanhas ofensivas e obtiveram itens anômalos usados pelos nazistas para fortalecer o poder das trevas. Isso foi um mau presságio para o governo dos Estados Unidos da América na Guerra Fria. Afinal, a única coisa mais assustadora para eles do que comunistas eram comunistas mágicos. Os Estados Unidos da América precisavam construir seu próprio arsenal anômalo, e foi aí que a Unidade de Incidentes Incomuns entrou em cena. O Departamento Federal de Investigação destinou alguns de seus funcionários mais ou menos para a tarefa. A maioria eram agentes que haviam vivenciado um encontro paranormal em campo, ou que estavam sendo punidos por algum tipo de erro grave que cometeram ao desempenhar suas funções em outro lugar. Embora não fossem os melhores, esses agentes estavam ansiosos para pegar algumas latas. Isso não é uma insinuação, a propósito. A Fundação se refere às anomalias com as quais lida como SCPs, ou SCIPs. O Grupo de Observação de Coisas os chama de Parathreats, e a Unidade de Incidentes Incomuns os chama de CANs, novamente a abreviação para anomalias confirmadas. Bem, quando é um evento ou local anômalo, de qualquer forma. Objetos anômalos, como livros amaldiçoados ou armas sobrenaturais, são conhecidos como CARTs, ou artefatos confirmados. E finalmente, pessoas anômalas ou entidades sencientes são referidas pelo infeliz nome de Kanman. Pode não parecer tão legal, mas ei, faz o trabalho justamente no final. Mesmo que a Unidade de Incidentes Incomuns possa não ter o conhecimento, recursos, força ou credibilidade dos seus grupos de interesse colegas, isso não a impede de acompanhar os outros. Na verdade, a Unidade de Incidentes Incomuns tem uma relação bastante única com cada um deles. O Grupo de Observação de Coisas, por exemplo, é apelidado de Suits pela Unidade de Incidentes Incomuns. A orientação oficial da Unidade de Incidentes Incomuns afirma que os Suits têm mais autoridade que eles, e se lhes for pedido para seguir uma ordem de um membro dos Suits, eles devem simplesmente ir em frente e fazê-lo. O mesmo vale para os membros dos Fireworks, que é o jargão da Unidade de Incidentes Incomuns para a Insurgência do Caos. Ao contrário da Fundação, que geralmente tem recursos para enfrentar a Insurgência do Caos, a Unidade de Incidentes Incomuns tem razões para ter medo deles. Ordens adicionais do topo determinam que os agentes da Unidade de Incidentes Incomuns devem obedecer, ou arriscam levar um tiro na cabeça de um insurgente do caos, ou algo pior. Depois, os compradores de carrinho, também conhecidos como Marshall, Carter e Dark, um clube de cavalheiros sinistro e leiloeiro de itens anômalos.
O protocolo oficial é invadir qualquer negócio conduzido por Marshall, Carter e Dark. Mas muitas vezes essas invasões são infrutíferas, porque a força de segurança da Marshall, Carter e Dark é mais competente. Mais lutadores na folha de pagamento da unidade de incidentes incomuns. No outro extremo do espectro está a coleção de latas, o apelido oficial da unidade de incidentes incomuns para a mão da serpente. A liderança da unidade de incidentes incomuns recomenda que seus agentes evitem qualquer confronto um a um com eles. Memorandos oficiais também contêm a frase: se eles te derem uma ordem, considere segui-la. Eles provavelmente podem te incendiar com a mente. E, finalmente, a relação mais importante de todas é a que eles têm com a Fundação de Contenção de Paranormais. Assim como o restante dos grupos de interesse em sua lista, a Unidade de Incidentes Incomuns é subordinada à Fundação de Contenção de Paranormais. Seus agentes aceitam alegremente ordens deles ao menor sinal. Eles chamam a Fundação de Skippers, mas não se deixem enganar por esse nome casual. A Fundação de Contenção de Paranormais está tão acima deles na ordem hierárquica que raramente até se comunicam de maneira oficial. Quando a Fundação fala com a Unidade de Incidentes Incomuns, é sempre através de código. Eles jamais permitiriam que um agente desajeitado da Unidade de Incidentes Incomuns participasse de operações importantes. Mas alguns agentes da Fundação podem, de vez em quando, delegar tarefas à Unidade de Incidentes Incomuns. Se um desses corajosos federais receber uma mensagem iniciando com "Ei, Skipper", certamente terão um caso anômalo de baixa prioridade para lidar. A Unidade de Incidentes Incomuns é tão submissa à Fundação de Contenção de Paranormais que às vezes levou a confusões bem constrangedoras. Um alto membro da Unidade de Incidentes Incomuns aceitou ordens de um entregador de pizza, pensando que o nome da pizzaria, Spiced Crust Pizzeria, abreviado para a Fundação de Contenção de Paranormais, era um código da Fundação para enviar uma mensagem, não uma pizza de pepperoni e queijo de massa grossa. Incidentes assim fazem a Unidade de Incidentes Incomuns não ser levada a sério. Mas, de acordo com eles, houve um tempo antes de tudo isso. Esse tempo acabou em 7 de setembro de 1954, quando a Fundação de Contenção de Paranormais 001, como a Fundação mais tarde o chamaria, apareceu pela primeira vez no radar da Unidade de Incidentes Incomuns. Parecia ser a lata mais comum que você poderia imaginar. Um prédio de escola secundária anômalo, causando uma perturbação nos subúrbios de uma pequena cidade americana. A Unidade de Incidentes Incomuns recebeu a chamada depois que vários alunos afirmaram que o interior de sua escola de repente parecia completamente diferente do que nunca havia sido antes, apesar de não haver registros de uma reforma oficial. E não nos referimos somente a mover móveis e uma nova pintura. O arquivo CA3 oficial documenta várias alterações. Isso abrange todas as paredes do prédio, se tornando de concreto reforçado com aço, janelas escurecidas internamente, mesas de estudantes, pertences pessoais, livros didáticos e outros equipamentos padrão da escola sumindo durante a noite. Todo o plano de piso do prédio parecia ter mudado, com os cômodos alterando tanto em dimensões quanto em localização, apresentando modificações internas aparentemente aleatórias. Isso não fazia parte dos planos originais do edifício, que a Unidade de Incidentes Incomuns obteve logo após o relato da lata. Mas as coisas ficaram ainda mais estranhas para os agentes da Unidade de Incidentes Incomuns que estavam investigando. O prédio agora tinha 17 computadores com memória de acesso aleatório de núcleo magnético moderno e segurança cibernética avançada. Para uma escola secundária suburbana em 1954, isso era extremamente impressionante. Mas o mais estranho de tudo era o fato de que uma grande e aparentemente impenetrável parede de aço havia aparecido no auditório, bloqueando-o e deixando o que estava acontecendo do outro lado um completo mistério. Naturalmente, a Unidade de Incidentes Incomuns fez o pouco que podia para investigar o assunto. O primeiro grupo de investigação que eles enviaram para dentro, a equipe CA305, nunca mais saiu. E a equipe CA306, a equipe que eles enviaram para localizar e resgatar a primeira equipe, também desapareceu dentro da anomalia. A clássica competência da Unidade de Incidentes Incomuns em ação. Quase um mês após a descoberta e contenção inicial, um ruído estranho começou a emanar do auditório. Pouco tempo depois, o prédio ficou cheio de pessoas, todas andando e trabalhando em diferentes operações. Estranhamente, todos ali se pareciam com membros da equipe CA306, a equipe de resgate enviada para salvar os 12 membros da CA305, todos ainda desaparecidos. 3 meses depois, a estranheza aumentou. Mais ruídos vinham do auditório, e as pessoas anômalas dentro do prédio se reuniram em torno da parede de aço interna. Havia um buraco na parede com 6 pés de diâmetro, e a cada 3 minutos, durante várias horas, as pessoas na sala pareciam simplesmente puxar um objeto anômalo dele. Os itens eram então levados e colocados em uma das muitas salas que costumavam ser salas de aula antes de serem trancadas.
Pessoas no prédio pareciam começar a armazenar esses itens estranhos. Outros começaram a realizar testes, com o que parecia ser tecnologia e métodos muito mais avançados do que os que a unidade de incidentes incomuns possuía durante a década de 1950. O que estava acontecendo aqui? Alguns dias depois, vários guardas armados saíram do prédio e começaram a guardar o perímetro. Quando a unidade de incidentes incomuns tentou liderar um ataque contra esses guardas, foram rapidamente dominados, apesar de terem números muito superiores. Se isso se deveu à habilidade dos guardas ou à incompetência dos agentes da unidade de incidentes incomuns, ainda é uma questão muito aberta. Embora estranhamente, a inteligência vazando de dentro confirmou que as pessoas lá dentro estavam tratando seus itens anômalos com os protocolos de contenção e teste da unidade de incidentes incomuns, o que é consistente com o conhecimento que o CA-305 teria tido. Parecia quase como se o 05 ou cópias do 05 estivessem criando uma nova organização dissidente de dentro. Em breve, não estava mais confinado apenas ao interior do prédio CA3. O CA6, um gunman que a unidade de incidentes incomuns vinha rastreando fora da escola, foi de repente sequestrado e empurrado para dentro de um carro preto por dois agressores, que pareciam idênticos ao agente Dixon, um homem que havia sido membro da equipe CA306. O carro preto então retornou à instalação CA3 e foi autorizado a entrar no complexo pelos guardas armados. O CA6 foi então retirado do carro pelos clones de Dixon e colocado em contenção em uma das salas de aula. Não demorou muito para que as pessoas anômalas dentro da instalação CA3 fizessem contato direto com a unidade de incidentes incomuns do lado de fora. Mensagem em código Morse enviada em 1º de maio de 1965. A mensagem foi enviada por pessoas que se identificaram como Conselho 05, nome semelhante ao da equipe de reconhecimento 05 que visitou a instalação meses atrás. Eles identificaram a nova organização que acabaram de construir dentro dos limites da instalação CA3, a Fundação de Contenção de Paranormais. Eles acabaram de abrir seu primeiro local de contenção. Esta nova fundação expressou o desejo de se tornar aliada da unidade de incidentes incomuns, mas infelizmente para eles, foi basicamente a última vez que eles realmente seriam relevantes. Se essa história de origem da fundação for para ser acreditada, e como todas as entradas sob o título Fundação de Contenção de Paranormais 00, vale a pena recebê-la com uma dose saudável de ceticismo. Então, a unidade de incidentes incomuns testemunhou o nascimento da organização que rapidamente iria superá-los e ofuscá-los. Uma grande vitória para a humanidade na busca para garantir, conter e nos proteger de anomalias perigosas. Mas outra derrota para a unidade de incidentes incomuns.